Olá, tudo bem? Desculpe o pequeno atraso, porque esse negócio de tecnologia a gente se atrapalha um pouquinho. Então, para quem tá aqui comigo, seja bem-vindo. Para quem vai ver daqui a pouquinho ou mais tarde esse vídeo, onde a gente vai falar sobre consulta estética, né? Qual é a importância da consulta estética para o seu tratamento? Para quem ainda não segue o nosso YouTube, entra lá, YouTube Doc Saúde, né? Nosso canal, segue lá a gente, ativa o sininho que a gente publica muitos conteúdos lá para vocês também. Então a gente espera todo mundo lá. Além da nossa rede social aqui da Doc Saúde, temos o Facebook, todos os canais para que vocês possam conseguir falar com a gente sempre que quiserem ou precisarem. Bom, vamos lá. Nós temos hoje a nossa short live, que é uma live curtinha que vai falar um pouquinho sobre esse assunto, consulta estética. Tem tanta gente que quer saber sobre isso, às vezes quer fazer algum tratamento e não sabe nem por onde começar, não sabe a quem procurar, quem recorrer. Então, para que serve uma consulta estética, né? Que coisa estranha, nunca ouvi falar isso. De repente, você nunca ouviu falar sobre esse assunto. Então, para isso que eu tô aqui. Hoje eu vim falar com você sobre isso. A consulta estética, ela é fundamental para que a gente tenha sucesso nos nossos tratamentos. É isso mesmo, tá, gente? Passou da hora, da época onde a gente entrava em uma clínica e eu quero fazer 10 sessões de tal coisa, eu quero fazer 5 sessões de tal coisa, ou eu quero fazer tal procedimento. Olha, até dá certo isso em alguns casos, tá? Mas na maioria dos casos, vocês têm que entender e vão entender aqui também comigo, junto comigo, que o profissional, né, ali o profissional esteta que tá te atendendo, ele vai sim te fazer um monte de perguntas, vai te encher de perguntas para que ele possa entender o que tá acontecendo com você, tá? Tem muita coisa que nos incomoda no nosso dia a dia ali, pode ser no rosto, pode ser no corpo, pode ser no pescoço, no colo, tá? O colo é essa região aqui perto das mamas que a gente também trata bastante, porque é uma região que envelhece muito cedo também por conta do sol. Do mesmo jeito que envelhecemos mais o rosto, o pescoço, o colo também e as mãos. Pensa só, nos dias de frio ou no dia a dia, a gente tá sempre protegendo o restante do corpo, até mesmo os braços às vezes, tá? Mas para quem trabalha mais no sol, por exemplo, tem uma chance de desenvolver um envelhecimento mais precoce por conta de um assunto que eu sempre falo, que é o fotoenvelhecimento. Então, a gente vai perguntar para você, inclusive, qual é a sua área de atuação, o que você trabalha, por exemplo, né? Mas o objetivo não é curiosidade, não. O objetivo é a gente saber o que você faz no seu dia a dia, o que pode prejudicar a sua pele, o seu corpo, né? Ou que pode te beneficiar em alguns casos, tá? A gente tem bastante dificuldade em alguns tipos de tratamento que, inclusive, são contraindicados em pacientes que, por exemplo, trabalham com exposição solar no dia a dia. Por exemplo, pessoas que são representantes, que trabalham assim visitando e andam para lá e para cá assim diariamente no sol, né? Ou outras atividades ao ar livre, assim, professores, tá? Tem pessoas assim, por exemplo, cabeleireiras, cozinheiras que têm muito contato com o calor, né? Do secador, do vapor da panela ali da cozinha. É uma das coisas que ninguém imagina que a gente vai perguntar e a gente sempre pergunta, tá? Como você usa o seu filtro solar, se é diariamente, quais são os seus cuidados diários, se você já tem ou se você não tem. A maioria das pessoas não tem nem ideia de que isso faz diferença e faz toda a diferença, tá? E aí, então, essa é a primeira etapa, o primeiro passo que a gente faz para conseguir um resultado positivo no seu tratamento, tá? Então, aí vai mudar um pouquinho assim, no sentido de que se você quer tratar mais corpo ou se você quiser tratar mais face, tá? Então aí, se a gente for falar de face, né, do rostinho aí, que a maioria das queixas, pelo menos é o que eu mais trato, são os tratamentos faciais. Por exemplo, as manchinhas, né, o envelhecimento, as ruguinhas, tudo isso pode ser tratado, tá? Tem resultado? Com certeza tem, mas isso vai depender muito da sua idade, do seu estilo de vida, se você é fumante, se você ingere bastante água, se você tem cuidados diários, né, dos skincare que a gente fala sempre, se você usa filtro solar, beleza? Olha só quanta coisa é importante, isso tudo faz parte da nossa anamnese, tudo que a gente vai questionar você aí nessa consulta.
E aí, entendendo um pouquinho de tudo isso, né, a gente vai... Eu gosto dessa pergunta que pra mim é crucial. O que te incomoda, né? O que incomoda você pra você vir me procurar, né? Com certeza você me conhece da rede social, ou da clínica mesmo, ou ouviu algum outro profissional falando, olha, passa lá com ela, né? A doutora Natália vai te ajudar. Então, e aí eu quero saber de você o que te incomoda, porque tem gente que vira pra mim e fala assim, não, o que a senhora acha que eu preciso fazer? Né? O que você acha que eu preciso fazer? Gente, você precisa primeiro me dizer o que te incomoda, o que você quer mudar no seu corpo, para depois a gente desenvolver um protocolo de tratamento em cima dessa queixa, tá? Claro que a gente já tem o nosso olho clínico, a gente já vai bater o olho ali e já vai falar, olha, ali poderia melhorar, ali poderia não melhorar, mas não é o que me incomoda, é o que te incomoda, tá? E aí se é manchinha, se é fotoenvelhecimento, se é ruguinha, se é, né, uma flacidez de pele, se são, por exemplo, marquinhas assim no pescoço que também denunciam um pouquinho da idade, né? E também a gente fica muito no celular hoje em dia com a cabeça baixada. Olha só quanta coisa. Então tem várias coisas que a gente vai entender nesse momento e absorver essa queixa, tá? Pra gente desenvolver esse protocolo. Gente, hoje é uma live curtinha e já tô aqui preocupada com o tempo, porque esse assunto também é bem interessante, né? Bom, a gente usa, além dos nossos olhos aí, também na palpação, às vezes a gente vai fazer umas puxadinhas pra entender ali se tá faltando colágeno, elastina, nível de desidratação, só de bater o olho ali, poros dilatados, oleosidade, mas eu tenho um acessório que me ajuda muito, que a gente sempre inclui isso dentro das avaliações, tá? Que nós temos uma lâmpada que chama lâmpada de Wood, né, ou luz de Wood. Esse equipamento me permite visualizar um pouquinho mais a fundo o nível de oleosidade da sua pele ou de desidratação, se a sua pele tá ressecada, se ela tem excesso de pele morta, aquela pele espessa que fica assim, diferenciada durante essa avaliação, eu consigo visualizar a desidratação, que aparece muito frequentemente, principalmente ao redor dos olhos, tá, gente? É uma região que a gente pouco se preocupa e precisa muito de cuidados, é uma região delicada, uma pele mais fininha. A gente consegue avaliar ali fotoenvelhecimento, já falei da desidratação, as sujidades, assim, dá pra visualizar melhor os comedões, né? Ali os cravinhos, as espinhas, os pontinhos inflamatórios. E aí também o famoso melasma, tá, gente? Hipercromia é diferente de melasma. A hipercromia são as manchinhas de uma maneira geral, que pode ser as sardinhas, pode ser uma manchinha ou outra do fotoenvelhecimento. Já o melasma é um pouquinho mais complexo, né, que envolve outros fatores aí, e ele tem uma característica diferente. Através dessa lâmpada eu consigo avaliar se esse melasma ele é de nível dérmico, epidérmico ou misto. O que é isso? Se ele é superficial, profundo ou as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é importante para o profissional saber, tá? E sem isso a gente fica muito difícil a gente definir um plano de tratamento correto, tá bom? Então isso é muito importante durante a avaliação que a gente faz na Doc Saúde também. Então você pode ficar tranquilo que isso vai estar sempre no seu protocolo. Para mim é de suma importância, para a gente avaliar todos esses quesitos aí, para que a gente possa desenvolver um protocolo correto para você, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Gente, fundamental para um tratamento estético dar certo, tá? Você precisa estar bem, você precisa estar com a saúde ok. Você não pode estar doente, por exemplo. E não é só de coronavírus que a gente vive, né? Mas tem muitas outras doenças acontecendo, né? Outras patologias, inclusive crônicas, que são muito importantes que se levem em consideração durante uma consulta. Então eu vou te perguntar se você tem alguma doença pré-existente, se você toma alguma medicação todos os dias, como é a sua ingestão de líquidos, né, diários, se você se alimenta bem, se você ingere bastante fibras, nutrientes, frutas, legumes, né? Tem muita gente que só come porcaria, né, gente? Então, não é só nem de gordura localizada que eu tô falando, ainda nem cheguei no corporal, mas tô falando do facial, né? Então,
isso faz diferença. Gente, quem come muito açúcar, muito doce, muito mesmo, tem muita dificuldade de ter um bom resultado nos tratamentos, porque o açúcar, ele promove, o excesso, né, de açúcar, promove um efeito que a gente chama de glicação. Essa molécula do açúcar, ela se une à proteína do colágeno, da elastina, e aí eles perdem a sua função, né? Então perde aquela elasticidade, perde ali aquela capacidade de fazer aquele colchãozinho ali embaixo da nossa pele que deixa a pele firme. Então isso é muito importante que a gente pergunta e explica um pouquinho rapidamente, né? Não tão detalhado como eu tô falando agora. Perdão, eu tô com meu telefone aqui. E então aí isso é fundamental. Porque quando eu falo, você não pode, né, comer muito açúcar, tenta diminuir. Inclusive, tem alguns ativos que a gente usa, né, inclusive de maneira intramuscular, que é possível te ajudar, te auxiliar nessa compulsão alimentar por doces, etc. Bom, enfim, nós estamos falando só de consulta. Se eu for entrar em procedimento, vai ficar gigante essa live. Bom, é importante eu entender também se você bebe bastante líquidos. Isso é fundamental para tratar todos os tipos de tratamento, para a saúde de uma maneira geral, né? A gente precisa beber água, tá? Para tudo funcionar no nosso corpo de uma maneira geral. Para formação do colágeno, então, nem se fala. Se não tiver água, não tem formação de colágeno. Aí a gente pode fazer 1 milhão de radiofrequências, microagulhamentos, aplicação aí de N ativos, que o colágeno ele dificilmente vai se formar. E se também você não tiver uma alimentação adequada, o nutriente que ele precisa ali puxar da sua circulação, ele não vai encontrar, tá? Então, às vezes a gente inclusive precisa suplementar. O que é isso? Fazer cápsulas, fazer pozinhos, assim, shakes, que vão te ajudar ali a ter o nutriente necessário para a formação do colágeno, ali para promover a flacidez, a melhora da sua pele, beleza? Bom, basicamente isso, para não estender demais, tá? Eu vou precisar saber se você tem alergias, se você tá gestante ou tem risco de estar grávida naquele momento do tratamento. Isso é fundamental. Tem 1 milhão de coisas que não podem ser feitas na gestante. Não pode ser feita muitas das coisas também em lactentes, que são as lactantes que estão amamentando, tá? Tem coisa que até dá pra fazer. Tem algumas doenças autoimunes que tem várias contraindicações. Então, doença autoimune, depois vocês podem pesquisar um pouquinho sobre isso. É bastante complexa. A gente acaba também tendo um pouquinho de dificuldade para tratar pacientes com doenças autoimunes. Pasmem, gente. Não sei se alguém já tratou vocês para fazer tratamento estético e já te pediu exames, tá? É sim importante fazer exames para fazer tratamento estético. Eu preciso saber como tá a sua saúde, tá? Então, às vezes você já tem algum exame recente, aí de entre 1 e 2 meses. Passando disso, tem que repetir, porque é importante que eu saiba como você está naquele momento, beleza? Se você tem alguma doença de base, assim, por exemplo, diabetes, se tá controlado ou não, isso é fundamental. Acho que basicamente do facial é isso. E aí eu já deixei o corporal pro final, porque é praticamente tudo que eu acabei de falar. Eu vou te perguntar exatamente todas essas coisas, eu vou avaliar você, eu vou entender tudo que tá acontecendo. E aí, no caso do corporal, eu vou precisar também avaliar, fazer o exame físico, né? A gente vai fazer ali a palpação, a gente vai fazer a medida da circunferência abdominal, a diferença ali, né, entre... Meu Deus, me fugiu aqui. A relação entre cintura e quadril, tá? Não pensem vocês que a gente fica preso só no IMC, pra quem sabe um pouquinho o que é isso. O índice de massa corpórea. A gente também tem que relacionar essa relação entre cintura e quadril, porque o excesso de gordura abdominal pode indicar um monte de doenças que você às vezes nem sabe, tá? Eu bato muito no pé e brigo com os pacientes, porque é fundamental que você fique atento a isso e que você tenha esse conhecimento, porque às vezes você quer tratar gordura localizada, mas você às vezes já tem uma gordura no fígado e não sabe, né, que é a esteatose hepática. Você já tem níveis de colesterol elevados, e aí como é que eu vou botar colesterol na tua corrente sanguínea, né, através da degradação ali com os ativos ou com os equipamentos das eletroterapias,
se você já tá com níveis de colesterol, triglicéridos elevados. Isso é muito sério, tá? É muito sério e eu sempre peço exame para os pacientes que vão fazer tratamento, principalmente de gordura localizada. Mas aí também entra a celulite, a flacidez, as estrias, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Praticamente isso, né? Então, quando a gente às vezes está tratando uma coisa, também acaba, graças a Deus, melhorando outras coisas, então tá tudo muito interligado. O profissional precisa entender muito da tua saúde, entender muito do teu corpo, da tua, né, de uma maneira geral, para que você tenha sucesso no seu tratamento. Gente, tratamento estético não é bobagem. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu sempre falo para os meus pacientes, e para quem me conhece já sabe, que tratar a sua pele, tratar a sua beleza, tratar o seu rosto, o seu corpo, não é só simplesmente um tratamento estético, e sim tratar a sua autoestima. E a autoestima faz parte da sua saúde mental. Quando você olha pro espelho e você não se identifica, você não se reconhece, você não gosta do que você tá vendo, gente, isso vai influenciar no seu emprego, isso vai influenciar na sua vida, no seu casamento, vai influenciar com seus filhos, vai influenciar com tudo, a tua vida como um todo. Gente, vocês precisam virar essa chavinha junto comigo. Eu bato nesse martelo, tô sempre falando com vocês sobre isso, porque é fundamental que vocês percebam o quanto é importante a sua saúde estética, né? E aí, quem sabe no futuro esse nome até mude, porque às vezes a pessoa fica mesmo com esse pensamento de que estética é banalidade, até que você entra no consultório e entende tudo o que eu tô te falando. Quantas e quantas pacientes entram, né, principalmente as mulheres, entram no consultório e aí falam pra mim assim: olha, doutora, agora eu vou me cuidar, eu já cuidei de toda a minha família, dos meus filhos, dos meus netos, né, agora eu quero sim cuidar de mim, cuidar da minha autoestima. Já faz muitos anos que eu não tô me sentindo bem, né? Então é a hora da gente virar essa chave e pensar muito positivo, né? E com sabedoria e com profissionalismo, né? Com muito estudo e ciência, tá? Tudo isso que eu tô falando não sabe, bobagem. A gente estuda muito para saber todos esses princípios, né? Afinal, somos profissionais da saúde e aí especialistas em saúde estética, e é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que a consulta estética ela é fundamental, né? Pra que a gente entenda tudo isso que eu falei. Então, às vezes tem gente que fala assim: ai meu Deus, pra quê, né? Eu só quero fazer isso, não preciso conversar com ela. Precisa sim, tá? Tem que agendar a consulta, tem que marcar horário. A gente às vezes fica 15 minutos, às vezes fica 30 minutos, às vezes fica uma hora conversando. Eu preciso entender tudo da sua vida e você precisa me contar tudo, tá bom? Eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês hoje, né, tá? Porque eu acho que a autoestima, ela precisa ser mais colocada em evidência, a beleza e a saúde das pessoas precisam ser cada vez mais colocada em evidência para que a gente possa se sentir bem como um todo, né? A gente precisa estar bem para poder também estar bem com o próximo, né? Primeiro a gente, para depois a gente poder passar adiante o que a gente tem de melhor, como a gente está se sentindo ali bela, bonita, ou os homens também, né? Às vezes a calvície incomoda demais. Eu nem falei de cabelo, mas tem também tratamento para calvície. Eu acho que eu não esqueci de nada. Mas, gente, é isso. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, né? Agradeço a quem entrou, a quem participou. E agradeço todas as mensagens de carinho e até a próxima, tá bom? Agradeço a presença de vocês. E fiquem ligadinhos que tem várias lives acontecendo aí durante a próxima semana também. Hoje é a última da semana, mas tem um monte de assunto interessante. Provavelmente eu volto semana que vem pra falar sobre vitamina C. Tô esperando vocês. Tchau!